Salmo 119, eu vou ler do 125 ao 128, que diz assim: Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Oremos mais uma vez, irmãos. Amado Senhor e Salvador, queremos louvar o Senhor nesta manhã do dia do Senhor, agradecidos pela redenção que temos no nosso Salvador. Como cantamos há pouco, a obra de Cristo em nosso favor, ó Deus, nos liberta da escravidão do pecado, do mal, de Satanás, e nos liberta para vivermos em conformidade com a tua lei. Lei que neste momento será exposta na pregação da palavra. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da Escritura, em nome de Jesus. Amém. Quais são os seus anseios? Todo homem, todo ser humano anseia por muitas coisas, e os anseios eles vão variar bastante a depender da situação em que as pessoas se encontram. Por exemplo, uma pessoa doente, ela anseia em ficar curada. Uma pessoa que passa por uma situação financeira complicada, ela pode ansiar por conseguir uma situação mais favorável, ansiar um novo emprego que dê melhores condições. E os anseios, há muitos deles que refletem a condição caída do homem, a condição do homem depois que Adão pecou no jardim do Éden. Por exemplo, a Bíblia ordena o trabalho ao homem, mas não são poucos aqueles que anseiam ganhar muito dinheiro sem trabalhar. Veja aí, as casas de aposta estão lotadas, basta que se anuncie um prêmio maior, um prêmio acumulado, e as filas então estarão ali. Muitos destes que querem rapidamente enriquecer sem trabalhar, geralmente são aqueles que caem em ciladas que prometem dinheiro fácil, quer seja essas ciladas que você recebe por celular, golpes, quer seja as ciladas que estão dentro das igrejas da prosperidade, que dizem: venham para a igreja e você então vai enriquecer, dê um pouquinho aqui, 10% da sua renda, e você vai receber muito mais em troca. Todos esses anseios pecaminosos do coração. Mas como cristão, você também é ordenado a ter anseios, e a ter anseios santos. Por exemplo, Pedro diz que você deve desejar, ou você deve ansiar o genuíno leite espiritual. É assim que ele escreve aos crentes. Quando Paulo trata do desejo, do anseio pelo episcopado, pelo ofício de presbítero da igreja, Paulo trata isso como um excelente desejo, um excelente anseio. Logo, ele então está estimulando homens da igreja a ansiar por esta posição. E o texto de hoje, que é a segunda metade aqui da 16ª estrofe do Salmo 119, lembre aí que todas essas estrofes, todos esses versículos dessa estrofe começam com a letra Ain. Esses versículos trazem também duas coisas pelas quais você, como crente, precisa ansiar. O que você deve ansiar que está aqui nesse texto? Os versos 125, 127 e 128a, você vê que você deve ansiar por entender, por compreender a palavra de Deus. Veja o que está dizendo aqui o salmista. 125 é uma oração: sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. 127 diz:
Amo os teus mandamentos mais do que ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos. O salmista está orando, ele se coloca na presença de Deus aqui, em humilde petição. Ele se apresenta diante de Deus em oração, dizendo: Senhor, aqui está o seu servo, aqui está o seu escravo. E como servo do Senhor, ele sabe que ele precisa conhecer a vontade do seu Senhor. Um servo que quer honrar o seu Senhor e quer obedecer às suas ordens, precisa saber aquilo que o seu Senhor pensa, precisa compreender qual é a direção que o Senhor tem para a sua vida. Daí então o seu pedido: eu sou teu servo, me dê então entendimento. É uma súplica por entendimento, porque sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do seu Senhor, não seria possível este homem conhecer e compreender a vontade de Deus. Os homens, em sua posição natural, eles não conseguem entender aquilo que Deus requer deles. E os crentes, estes precisam se aproximar do Senhor humildemente, dizendo: Senhor, me dê compreensão, Senhor, me ensine o teu caminho. E isto lembra o que Paulo explica aos coríntios lá no Novo Testamento. Ele vai afirmar lá no Novo Testamento que o homem natural, ele não pode compreender o que Deus revela. Veja lá, abra sua Bíblia comigo, na primeira carta aos Coríntios. Mas que os crentes, eles têm um privilégio maravilhoso, que eu vou ler aqui, 1 aos Coríntios capítulo 2, veja o que Paulo diz a partir do verso 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E então Paulo está sendo claro: olha, este homem natural, este homem caído em Adão, ele não consegue, ele não tem aptidão para isso, ele está incapacitado. Foi isso que a queda fez com o homem. Ele não conhece as coisas espirituais. E então ele diz no verso 15, fazendo um contraste: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem é que pode? Nós cantamos isso aqui agora, certo? Sobre a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Declaramos quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. E lá Paulo pergunta também: quem conheceu a mente do Senhor? Mas aqui ele dá uma resposta para os crentes: nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquilo que é impossível, você, por ser crente, por estar em Cristo Jesus, pode ter entendimento e conhecimento, porque Deus revelou, porque Deus declarou a sua vontade. Então quando este homem se coloca diante de Deus dizendo: eu sou teu servo, me dê entendimento, ele sabe que Deus tem revelado a sua palavra, ele sabe que Deus tem revelado a sua vontade. E tendo a mente de Cristo, você pode conhecer a Escritura. Portanto, anseie também por este conhecimento, anseie por entender aquilo que o Senhor tem dado a conhecer aos seus filhos, e busque isso de todo o coração. Um servo de Deus, meus irmãos, tem consciência de que não pode caminhar sem a sabedoria do seu Senhor. Você está num mundo quebrado, num mundo caído. Você passa por dificuldades todos os dias. Você se vê diante de dilemas, mas você não está só. Você tem direção vinda da parte do Senhor, e é por isso que você precisa ansiar por isso, por compreender o que Deus tem traçado, o caminho que Deus tem traçado para os seus filhos. Porque quanto mais conhecer a palavra, mais você irá conhecer a Deus. E quanto mais convicto a respeito de Deus, mais você entenderá as suas próprias limitações. Sabe o que acontece depois disso?
você corre para Ele. Você se esconde em Cristo. O homem autossuficiente, ele tenta levar a vida por si mesmo. O homem que entende o que ele é, que entende o quão dependente ele é do Senhor, ele corre para Cristo. É por isso que você precisa ansiar por esse entendimento da palavra. Você saberá pela Escritura que somente no Senhor você tem forte amparo. E quanto mais convicto daquilo que a palavra ensina sobre a obra redentora de Cristo para pagar os seus pecados, mais grato você será e mais estímulos você terá para viver em santidade, honrando o Senhor. E você poderá então se juntar a este homem que humildemente está pedindo: eu sou teu servo, ensina-me a tua palavra. Clame pela iluminação do Espírito de Deus. O Senhor Jesus Cristo deu a você o Espírito que habita em você e que leva você ao entendimento da verdade, ao conhecimento da verdade. Este homem está ansiando por este conhecimento, pelo entendimento, e este anseio vem da forma como ele enxerga a Escritura. Dê uma olhada no verso 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por que este homem roga a Deus, anseia pelo entendimento como um servo? Porque ele tem a palavra de Deus em alta conta. A palavra para ele é muito mais valiosa do que ouro refinado. E por que ele enxerga a palavra desta maneira? Por que ele dá à palavra este valor? Veja, na tradução da Almeida Corrigida e Fiel, ela preserva a expressão que aparece aí no versículo de número 127. Se você olhar para o versículo 128, você vai ver que ele começa assim: por isso, mas essa expressão, por isso, não está presente no 127, na sua tradução. Na Almeida Corrigida, o 127 começa com: por isso amo os teus mandamentos. Por que ele está fazendo isso? Qual que é a explicação disso aqui? Bom, lá no 126, ele diz assim: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Para este homem, Deus está sendo tolerante com aqueles que estão quebrando a sua lei. E então no verso 127 ele diz: por isso, depois da sua petição, Senhor, o Senhor está sendo muito tolerante, já está na hora de o Senhor julgar, e é por isso que eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Ele sabe o que ele tem na lei do Senhor. Deus tem dado a ele o entendimento que não é dado a estes homens que estão quebrando a lei e que um dia serão julgados. Mas ele tem plena consciência, e é por isso que ele ama estes mandamentos mais do que o ouro. Deus o instrui e Deus o leva a uma vida cada dia mais agradável diante dele. Lá no verso 128 tem a segunda razão: por isso, se repete a expressão, tenho por em tudo retos os teus preceitos todos. Ele sabe então que a lei do Senhor revela de forma maravilhosa este caráter santo de Deus. Ele sabe quem é Deus, porque Deus tem se revelado na palavra. Por que ele tem a lei como algo reto, santo, justo? Porque Deus é assim. E Deus revela a sua palavra tal como Ele é. Quando você então clama a Deus e anseia por conhecer os mandamentos, você anseia por conhecer o Deus que se revela nos mandamentos. Como é que você olha para a lei do Senhor? Para você a lei é algo precioso? Tem muitos crentes, meus irmãos, que não têm a mínima familiaridade com o texto bíblico. Isso significa que eles não gastam tempo com a Escritura.
E eles não gastam tempo com a Escritura porque eles não a consideram importante. É uma questão bem óbvia. Você dá valor àquilo que você entende ser importante para a sua vida. Você busca conhecer aquilo que você sabe que será de alguma relevância para a sua vida. Você faz isso constantemente na sua área profissional. Você precisa crescer profissionalmente, e não se cresce profissionalmente sem entender as novas tendências, as novidades que estão chegando. E você então, como quer ser um bom profissional qualificado na sua área, você busca esse conhecimento. Mas antes de um profissional, você é um crente. E você deveria querer crescer cada dia mais no conhecimento do Senhor, e não há outra fonte que não a Escritura. Se você não tem esse amor pela Escritura, você precisa começar a pensar a respeito do amor que você diz ter pelo Senhor. Porque o amor que o Senhor tem por nós é um amor prático. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós amamos a Deus. E como é que nós demonstramos isso? João responde: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E o guardar ali é tanto entender, compreender, quanto observar, porque as duas coisas elas vão caminhar juntas. Você não vai conseguir guardar alguma coisa que você não conhece, e não adianta você guardar alguma coisa sem observar. Tudo está então junto. É por isso que você precisa olhar para a Bíblia, para a Escritura, da mesma forma que este homem está olhando. É algo muito mais precioso do que o ouro refinado. Dê tempo, gaste tempo com a Escritura. Se você é leitor, você sabe como que a gente fica com um livro novo, com um assunto novo. Pode ser leitor de livro, pode ser leitor de quadrinho, pode ser leitor de qualquer coisa. Você está lá fazendo alguma coisa, dá uma folguinha, você abre. Eu quero continuar essa história aqui. Eu vejo isso com os meninos lá em casa, com as crianças. Tem que fazer as tarefas todas, termina a tarefa, sai correndo para o livro, para a revistinha. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Ou se você gosta de jogar, instala um joguinho lá no seu computador, no seu videogame, dá uma folga. É a hora, é o tempo. Se você gosta de futebol, entre um momento e outro do trabalho, você dá uma olhadinha lá no Google, deixa eu ver como foi o gol de ontem. Eu preciso ver. Tem gente que faz isso até no culto. Uma tragédia isso aí. Porque quando você acha importante uma coisa, você quer conhecer, você quer saber, você quer se tornar ali informado. É assim que você precisa buscar a palavra de Deus. É assim que você precisa ansiar pela palavra de Deus. Eu vi um meme esses dias interessante e que revela com muita tristeza a realidade, né? Se os crentes tivessem a Bíblia como eles têm o celular. Então o camarada acorda e ele já puxa a Bíblia debaixo do travesseiro assim e dá uma olhada. E de repente ele está almoçando e ele já puxa a Bíblia de lado e bota e dá uma olhada. Ele está conversando com alguém e de repente ele pega a Bíblia aqui e a pessoa está conversando com ele e ele está dando uma olhada. Não é assim que a gente faz? É assim. Nós precisamos ansiar pela palavra de Deus, como este homem, e rogar como este homem: Senhor, eu preciso conhecer a tua lei. Então, estude a Escritura. Participe dos momentos em que a igreja se reúne para estudar a Escritura. Em suas conversas, converse sobre a Escritura. Anseie pelo entendimento da palavra de Deus. Mas há um segundo anseio aqui no texto. O segundo anseio está no verso 126 e na parte B do verso 128. Você deve ansiar pelo juízo de Deus. Veja o que diz aí: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a sua lei está sendo violada. Finalzinho do 128. Aborreço todo o caminho de falsidade. A segunda súplica do salmista
demonstra mais o anseio do coração deste homem, e ele está de novo orando e rogando ao Senhor que o Senhor venha a agir. Esse é o sentido da palavra que aparece aí, intervir. Já é tempo, Senhor, para intervires, já é tempo, Senhor, para que o Senhor haja. Essa palavra tem o sentido geral de fazer alguma coisa, essa palavra que está traduzida por intervir. Já é tempo de o Senhor fazer, efetuar. E muitas vezes no texto bíblico essa palavra carrega o sentido de uma obrigação ética, tem a ver com fazer alguma coisa que tenha conotação moral, e é exatamente isso que ele está pedindo. Já é hora de o Senhor fazer justiça, efetuar justiça. É isso que ele tem em mente quando ele diz: já é tempo de o Senhor intervir. Essa é a ação esperada pelo salmista. E por que ele espera isso? Porque ele sabe que Deus é santo, porque ele sabe que Deus é justo, e então ele diz: a lei do Senhor está sendo violada. É por isso que está em tempo do Senhor intervir, é por isso que está em tempo do Senhor julgar. Os homens estão quebrando a lei do Senhor. O salmista está então olhando e observando os homens constantemente quebrarem a lei do Senhor, mas ele não via o Senhor julgando estes homens. Dê uma olhada aí no verso 123, nós vimos isso na semana passada. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. E eu expliquei que aqui o salmista usa uma figura de alguém que está procurando alguma coisa, e que já procurou a ponto de cansar a vista, e ainda não encontrou. Ou seja, os inimigos iam se levantando, ele não via Deus agir, e agora então no verso 126 ele fala: Senhor, já é tempo do Senhor agir, já é tempo de o Senhor intervir. Por que ele pede isso? Por que ele suplica isso? O que deve chamar a sua atenção aqui neste texto é que a razão apresentada para o salmista para que Deus efetue juízo não é o fato dele estar sendo perseguido, e ele estava. Não é o fato de os inimigos se levantarem contra ele, e isso estava acontecendo. Mas essa não é a primeira razão para ele pedir justiça. A primeira razão para ele pedir justiça é: a sua lei está sendo violada. Os homens estão afrontando o Senhor. Os inimigos o perseguiam? Sim. Mas ele não tem isso em primeiro lugar na sua vida. Ele considera a santidade de Deus, e ele considera o grande mal que os homens estão fazendo contra Deus. Sabe quando você lê o Novo Testamento e você tem Paulo no Areópago, e o texto diz então que Paulo chega ali naquele local, ele olha a quantidade de imagem de escultura que tem, e o seu espírito então se revolta e se ira. Ele está irado porque os homens estão afrontando a Deus. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, e ele tem um grande desejo de ir até a igreja de Roma, de compartilhar os seus dons com a igreja de Roma, e diz que tinha um grande desejo também de a igreja de Roma o enviar até a Espanha, a fim de que ele pregasse aqueles homens. A primeira razão que ele estabelece para pregar aqueles homens, não é que os homens estão perdidos e indo para o inferno, apesar disso ser verdade. A primeira razão que ele apresenta no texto é que Deus não está sendo adorado como ele deve. Os homens estão deixando de lado a verdade de Deus e preferindo a mentira, e é por isso que Deus está irado. O que motiva Paulo então a evangelizar, primeiramente, é a afronta que os homens estão fazendo a Deus, em vez de tributar a Ele a glória devida ao seu nome. E quando este homem aqui no Salmo diz: Senhor, o Senhor precisa fazer juízo, estes homens estão quebrando a lei do Senhor, estes homens estão afrontando o Senhor, ele coloca mais do que a sua vida, em primeiro lugar,
a honra de Cristo, não a sua própria. E essa é a grande diferença da ira justa para a ira injusta. A ira justa tem a ver com Deus e com o seu reino. A ira injusta tem a ver comigo e com o meu reino. Quando você espera, ou até mesmo quando você roga para que Deus faça justiça, você está primeiramente preocupado com a glória de Deus, ou você está preocupado com aquilo que estão fazendo contra você? E eu não estou minimizando o que estão fazendo contra você. Nós sabemos que os pecados que são cometidos contra nós, por vezes são terríveis, são injustos, mas nós somos pecadores. E se nós não sofremos coisa pior, é porque Deus é misericordioso. É só você lembrar de Jeremias lá nas suas lamentações. Jeremias está diante de um quadro que é o povo no cativeiro sofrendo. E então ele olha para todo o sofrimento e diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Sabe o que ele está dizendo ali? Nós merecíamos coisa muito pior do que isso, e se nós não temos, é porque Deus é misericordioso. Então eu volto a dizer, não estou minimizando o seu sofrimento e as afrontas que você tem sofrido. A minha pergunta é: você tem colocado como prioridade a ofensa que os homens têm feito ao seu Senhor, aquele que te libertou do pecado, aquele que foi traspassado por causa das suas iniquidades? Ou você só está preocupado mesmo com aquilo que Deus vai fazer para punir pessoas que estão fazendo mal a você? Olhe de novo para a oração do salmista: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Como eu disse, quando a Bíblia condena a ira pecaminosa, ela o faz porque a ira pecaminosa está preocupada primeiramente com o reino do homem, com a justiça do homem, com os mandamentos que o próprio homem estabelece. E mais do que estar preocupado com os pecados cometidos contra você, você precisa aprender a lamentar a ofensa que os homens cometem diante do Deus Santo, que enviou o seu Filho Santo, cujos pecados, todos seus, ele levou naquela cruz. O Santo Filho de Deus não pode ser afrontado, e a sua igreja entender que isso não tem problema. Infelizmente, meus irmãos, muitos crentes que dizem ansiar, por exemplo, pelo dia da vinda de Cristo, eles fazem isso por motivos egoístas. Eu não vejo a hora de Jesus voltar, sabe, pastor? Mas é para acabar com o meu sofrimento. Não é para ele estabelecer o seu reino de paz, de justiça, de equidade, porque pense por um momento, se você hoje vivesse numa sociedade justa, sem imoralidade, sem pecado, você ansiaria pela vinda de Cristo? Se nada de ruim acontecesse com você, se nada de ruim acontecesse com pessoas ao seu redor, você iria se colocar diante do Senhor dizendo: Senhor, se eu podia voltar logo, né? Porque a verdade é, meus irmãos, que nós não rogamos muitas vezes pela vinda do Senhor por conta da sua santidade, da sua glória, e para que de uma vez por todas tenhamos um reino de prosperidade para a glória de Cristo, mas para que os nossos problemas se acabem. Precisamos colocar o Senhor à frente da nossa vida, e ao ansiar pelo juízo de Deus,
você precisa se lembrar de que o maior ofendido com os pecados não é você, é Deus. E lembre-se que, por mais que aparentemente o juízo de Deus esteja demorando, o Senhor já tem reservado o dia da sua ira, o dia que Ele irá punir aqueles que o ofendem. Então louve a Deus por Jesus Cristo, porque nesse dia você estará seguro. Por mais que você se apresente diante do tribunal de Deus, Paulo diz que todos comparecerão perante o tribunal de Deus para serem julgados conforme as suas obras. As obras que Deus levará em conta quando olhar para você serão as obras de Cristo. Você não precisa temer. Você pode estar nesse dia bem confiante, porque apesar de você cometer pecados, da mesma forma que aqueles que não amam a Cristo, os seus já foram cravados na cruz. Os deles não. Dê graças então pelo Cordeiro bendito de Deus. Agora repare, o anseio do salmista pelo juízo, como você já viu, tem a ver com a ofensa a Deus. Senhor, já está no tempo de o Senhor intervir, porque os homens estão quebrando a sua lei, certo? Na parte B do verso 128, você tem mais uma vez esta verdade sendo pronunciada. Ele está dizendo: eu aborreço todo o caminho de falsidade. Ao mesmo tempo, então, que ele declara amar os mandamentos, no verso 128, amo os teus mandamentos, no 127, desculpe, amo os teus mandamentos, no 128 ele diz, aborreço o caminho de falsidade. Porque essa é a dinâmica da vida cristã. Quanto mais você amar a lei do Senhor, mais você odiará a iniquidade. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você irá querer se manter longe da perversidade. Mas se você se distanciar do Senhor, você irá pender para o outro lado. Você nunca irá ficar neutro aqui, certo? Tá, eu não estou tão fervoroso assim, né, com Deus, mas eu também não sou um devasso. Não há meio termo. Ou você está com o Senhor, ou você está contra o Senhor. Jesus declarou isso. Tem muita gente achando que está muito bem, porque apesar de não ser um crente tão fiel, também não é um ímpio tão terrível. Cuidado com esse tipo de pensamento. É porque os homens desprezam a verdade de Deus, que eles merecem ser julgados e condenados pelo Senhor, e esse salmista sabe disso, e isso o empurra para o amor à lei do Senhor. Então lembre-se aí que o critério que está sendo usado aqui para definir pecado, não é a opinião do salmista, não são os anseios do coração do salmista, não é aquilo que ele deseja. O critério para se definir pecado é a lei de Deus. Agora, se você olhar para trás na sua vida, ou até mesmo para algum conflito pelo qual você esteja passando atualmente com outras pessoas, você vai constatar que muitos deles não tiveram a ver com a santidade de Deus. Eles têm a ver com a quebra da sua lei, a quebra da sua vontade, do seu padrão. E então você se irou, e você brigou, e você revidou. Você não se irou porque Deus estava sendo afrontado, mas porque você foi ofendido. Isso acontece nas brigas entre marido e mulher, isso acontece nas brigas de pais com filhos, de irmãos da mesma igreja, onde há conflito. Por vezes há um coração egoísta, desejoso de muitas coisas. Tiago fala isso. De onde procedem as guerras que há entre vós, senão dos desejos que fazem guerra na sua carne? É por isso que vocês cobiçam e nada têm. É por isso que vocês matam e invejam e nada podem obter. É por isso que vocês vivem a lutar e a fazer guerras.
É por isso que vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos prazeres. Tiago é bem categórico, e essa é a realidade. Nós brigamos, porque é algo que nos é muito caro, algo que o nosso coração se afeiçoa por demais, nos é tirado, ou alguém nos impede de ter aquilo. Nós partimos então para a guerra. Por vezes nós somos muito rápidos a nos irar e a punir aqueles que fizeram coisas que nós não gostamos, mas que não é necessariamente pecado, não é definido na Escritura como pecado. E nós precisamos ter muito cuidado quando nós instruímos, por exemplo, os nossos filhos a respeito disso. Tem filhos, por exemplo, que acham que é pecado colocar o pé em cima do sofá. É pecado colocar o pé em cima do sofá? Você já viu alguma lei na Bíblia assim? Não colocarás o pé no sofá. Não tem uma lei dessa na Bíblia. Mas tem criança que vai na casa dos outros e vê o amiguinho botando o pé no sofá, fica horrorizado e já briga assim: não, bota o pé no sofá que está errado. E ele nem sabe que naquela casa não tem problema botar o pé no sofá. Onde tem problema é na casa dele. E então quando você vai disciplinar o seu filho, se na sua casa é aquela casa que não pode botar o pé no sofá, e o seu filho vai lá e insiste em botar o pé no sofá, quando você for disciplinar o seu filho, lembre-se de perguntar se ele entendeu por que ele está sendo disciplinado. E se ele falar assim: eu estou sendo disciplinado porque eu botei o pé no sofá, você precisa corrigir isso, porque isso não é pecado. Pecado é desobedecer o pai. Se o pai disser: não coloque o pé no sofá, e o filho colocar, ele está quebrando uma lei. Não a lei de botar pé no sofá, outra, não, de Deus. A lei da casa, estabelecida pelo pai ou pela mãe. Filhos precisam obedecer pai e mãe. Mas ele precisa considerar e saber: o meu pecado aqui é desobedecer o meu pai, para ele não repreender o amiguinho que tem liberdade de colocar o pé no sofá da casa dele. Nós precisamos identificar o que é pecado de verdade. Porque por vezes nós vamos brigar por quebras das nossas regras. Meus irmãos, mostre que a disciplina é pela afronta à lei do santo Deus, e este homem está comprometido com isso. Ele diz: Senhor, intervenha. Senhor, já está na hora. Os homens estão quebrando a lei do Senhor, e eu estou orando assim porque eu aborreço os caminhos de falsidade. Anseio pelo juízo de Deus, mas tenha muito cuidado para não chamar de pecado atos que outros praticam e que você não pratica, mas que a Bíblia não condena. Por exemplo, você pode estabelecer na sua vida que você será abstêmio, não há problema nenhum, mas você não pode tornar isso uma regra geral e dizer qualquer crente que peca, que bebe, está pecando. Primeiro, porque você vai fazer de Jesus um pecador, e segundo, porque Deus não disse que isso é pecado. Olha, crente que é crente, pastor, eu acho que não deve escutar música que não seja música gospel. Tá, você pode ter essa regra para você, não há problema nenhum em você pensar assim. Há problema em quando você começa a olhar para as pessoas e dizer: não sei se é muito crente não, hein? Você escuta esse tipo de música que não é de igreja? Não chame de pecado o que Deus não trata como pecado. Só existe um legislador, é o Senhor Deus. Você não é legislador, você não é juiz, você é aquele que é servo e que se submete à lei do Senhor. No texto então, você tem duas coisas pelas quais como crente você deve ansiar. Você deve ansiar por entender a palavra, porque como servo de Deus, você tem o privilégio de poder compreender as ordens do Senhor. O Senhor dá a conhecer aos seus filhos o seu caráter e os seus mandamentos. Jesus chega a afirmar no Evangelho de João aos seus discípulos que ele não chamava mais os seus discípulos de servos, apesar de eles serem, mas que ele os chamava agora de amigos, porque ele revelava aos seus amigos tudo aquilo que o Pai dava a conhecer a ele.
E a ideia é que um servo, ele tem que obedecer e acabou. Ele não precisa saber as razões, mas como amigos de Deus, nós sabemos as razões. Deus não simplesmente dá uma ordem, mas Ele mostra as razões. Deus não exige uma obediência cega. E é por Deus não exigir uma obediência cega que você precisa conhecer o mandamento. Porque é o mandamento que mostra a razão de você ter que se submeter ao Senhor. Então estude a Bíblia. Peça ao Senhor que ilumine o seu entendimento. Anseie também pelo juízo de Deus, mas não se esqueça que o padrão para que você venha aferir o pecado não é o seu gosto, tampouco a sua opinião, mas aquilo que Deus estabelece como pecado na Escritura. Anseie pelo juízo primariamente porque o seu Senhor está sendo diariamente afrontado. Os homens estão todos os dias blasfemando contra Deus. Ele é o maior ofendido quando os homens pecam. E lute contra o pecado para que você não esteja praticando aquilo que ofende o Senhor, pelo qual você está pedindo juízo. Ame a lei do Senhor a fim de praticá-la. Ainda que seus pecados já estejam todos cancelados e estão na cruz do Senhor Jesus Cristo, lute contra eles, porque você não pode brincar e transigir com aquilo que matou o seu Redentor. Quem anseia pelo juízo de Deus precisa fazer isso por abominar o pecado contra Deus, o seu próprio pecado, o pecado de outros. Quem anseia pelo juízo de Deus precisa amar a glória do seu Redentor. Então busque entender e compreender a palavra, a fim de honrar aquele que na cruz se deu por causa dos pecados.